Olá, pessoal. Aqui é João Vitor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bytes, seu podcast ou videocast de linguística computacional. E hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui com a gente, que é a Catiúcia, a nossa convidada de hoje. E ela é a Catiúcia de Moraes Andrade. Ela é doutoranda e mestre em linguística computacional pela Universidade Federal do Ceará. É especialista em teorias da comunicação e da imagem, também pela Universidade Federal do Ceará e é bacharelanda em Ciência da Computação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. E, além de tudo isso, ela é jurista também. Além dessa parte mais acadêmica, ela é NLP Team Lead e linguista computacional na Compass Wall. Então, assim, muitas coisas, várias coisas diferentes, mas muita coisa interessante para a gente discutir hoje. Então, assim, Catiuxa, desde o início já agradeço você ter aceitado o convite de estar aqui para conversar com a gente. Ai, Vitor, eu que agradeço, assim, muito obrigada por você ter me convidado, assim, é uma honra estar participando aqui com você e falar do assunto que é o que eu trabalho, que eu já me dedico há tantos anos, né? É sempre uma honra poder falar sobre linguística computacional. Muito obrigada aí pelo convite. Isso, nós que agradecemos. Então vamos para aquela parte mais legal da conversa. Será que vai ser a mais legal? Vamos ver. Que é a pergunta aleatória, né? Para a gente conhecer um pouco um lado diferente do convidado. E a sua pergunta aleatória é: qual o seu gênero de filme favorito? Olha, eu gosto muito de biografias, né? Tanto de gêneros de filmes como na literatura no geral. Eu gosto muito de biografias, então, mas eu gosto muito de drama também, então eu acho que nessa pegada assim, mas eu acho que biografia ganha meu coração assim, tanto na literatura quanto no cinema. Ai, que legal, interessante. Acho que é uma das poucas pessoas, né, que assiste bastante biografia. Eu adoro biografia, para mim assim, é o que eu gosto muito de ler, amo ler assim gêneros biográficos porque eu gosto de me espelhar nas pessoas assim, principalmente as pessoas que me inspiram, então eu sempre gosto de ler sobre a trajetória de vida delas, né, assim, tentar seguir pelo menos algumas características, né? Então eu me identifico muito com o gênero biográfico, né? Legal, gostei. Eu vou procurar umas biografias para ler. Se tiver alguma para recomendar, pode mandar. Com certeza. Vamos trocar figurinhas aí nos bastidores. Vamos sim. Então, e agora nós vamos partir para as perguntas, né, que se relacionam mais ao tema da nossa conversa, que é a linguística computacional, carreira nessa área também. E a primeira pergunta, que está sendo mais ou menos quase a mesma pergunta que eu faço para todo mundo, mas formatos diferentes, é: você poderia nos contar um pouco sobre sua formação acadêmica em linguística computacional e como você se interessou por essa área no início? Olha, essa é realmente uma saga, né? Então, eu vou tentar resumir, porque senão a gente vai passar a noite inteira aqui conversando sobre isso. Mas, basicamente, assim, foi um acidente, entre aspas, de percurso, né? Eu não havia planejado isso, não conhecia a área, mas a minha formação foi uma coisa meio totalmente diferente, né? Eu me formei em direito, minha primeira graduação foi em direito, mas eu sempre gostava muito de pesquisa. Então, eu queria seguir a carreira acadêmica e eu tinha um professor que gostava muito de linguística e ele sempre fazia pontes, né, com argumentação e direito e argumentação, coisas nesse sentido. Eu acabei me identificando muito com pragmática, com esses gêneros, né, assim, mais próximos da linguística. Então, eu acabei estudando um pouco sobre isso e fiz uma especialização em comunicação, e isso acabou me levando para o mestrado em linguística. Quando eu cheguei no mestrado em linguística, eu tinha um professor que hoje é meu orientador, assim, foi o meu orientador de mestrado e está sendo o meu orientador de doutorado também. E ele foi um dos pioneiros, né, da linguística computacional aqui no Nordeste. Era o único grupo que existia no Nordeste, era o dele, e foi um dos pioneiros também aqui no Brasil, né? Ele trabalhou com o Gabriel Otero, que é o professor Gabriel Otero também, assim, sempre esteve muito próximo da gente. Então,
Eu entrei primeiro para o programa para trabalhar com autoria, algo que era totalmente diferente, não conhecia linguística computacional, e por um acaso eu precisei tratar o meu corpus porque era algo gigantesco e eu chegou num ponto em que eu não sabia mais como computar os dados e não fazia ideia, e abriu essa disciplina de linguística computacional. E quando essa disciplina abriu, eu digo, pronto, o meu problema está resolvido. E eu já vou fazer linguística computacional, acho que eu vou resolver meu problema aqui. Então, na mesma semana, ele meio que jogou um balde de água fria em mim e disse, não, você está totalmente equivocada, aqui é outra história, linguística computacional, se você quiser resolver o seu problema, aprenda a programar, vai resolver outra coisa, mas não é exatamente isso. E aquilo me despertou tanto. Acho que aquilo me desafiou de uma forma que eu fiquei realmente interessada em saber. Eu disse, poxa, o que é linguística computacional afinal, né? Então eu fui atrás de saber, fui atrás de procurar, e uma semana depois eu tinha mudado o meu projeto, eu já estava com 1 ano de mestrado e mudei tudo. Assim, virei da água para o vinho. Então eu fiz meu projeto e dissertação em 1 ano, assim. Então foi Nossa. bem louco. Foi uma das maiores loucuras que eu fiz. Então, mas não me arrependo. Foi assim minha grande paixão desde o começo. Então, esse foi como eu entrei na linguística computacional. Então, não foi algo que realmente eu havia planejado, procurado. Não, foi algo que me caiu assim e veio para mim de uma forma totalmente inesperada, mas que encaixou perfeitamente com o que eu esperava. E foi isso. Uhum. Que legal. Foi um caminho aos trancos e barrancos, né? Mas Sim, a linguística meio computacional te tortuoso. encontrou, né? Isso, exatamente. Ela me puxou pelo cabelo, assim, digamos, me E, arrastou. e, e você se importaria de falar, assim, brevemente o que que você viu no mestrado? Não, claro que não. Inicialmente, né, no mestrado, eu trabalhei com linguística de corpos. Uhum, Eu montei um corpus na época que eu estava trabalhando com umas oficinas, né, de literatura. Então, eu estava trabalhando com um projeto da Secretaria de Cultura para levar a escrita, né, para estudantes de escolas públicas no interior também do Ceará. Então, a gente montou umas oficinas literárias e foi bem bacana, e esses alunos, eles escreveram redações e foi bem bacana, assim, o conteúdo que tinha lá. Então, eu tentei juntar o que eu estava fazendo com o conteúdo do meu mestrado. Então, o meu mestrado foi o quê? A gente trabalhou com os manuscritos, uhum, então eu fiz a anotação de corpos, né? Então, foi um trabalho, assim, de digitalizar e trabalhar com a CR, de fazer toda a anotação daqueles textos. Então, basicamente, esse foi o meu trabalho de mestrado, né? A compilação de um corpus anotado e a partir das redações de mestrado, né? Então, trabalhei com uma codificação que se chama TIP5, que é uma codificação, é como se fosse uma padronização, né, de um XML. Então você consegue incluir, né, assim, metadados, dados, eles são a gente consegue fazer muitas anotações acerca do corpus, isso é muito bacana, principalmente para quem trabalha com corpos de erros, isso é muito interessante, né? Até uhum, mesmo para dentro da pesquisa linguística, quando você tem muitos dados, né, sobre o texto, sobre anotações sociolinguísticas, e você uhum. consegue fazer todas essas marcações. E além das anotações, né, morfossintáticas que a gente conseguiu fazer, então, foi uma integração de anotações. Então, foi um corpus com múltiplas anotações. Então, esse foi o meu resultado de mestrado. Muito legal. Um corpus bem anotado. Foi bem anotado, né? O terror do pessoal da computação, assim. Sim, Mas exatamente. é isso. É muito legal. Gostei. Vamos ver o que que vai sair no doutorado. Vai ser algo bem legal também. É, então, você quer que eu fale sobre um pouquinho sobre o meu doutorado? A gente pode conversar um pouquinho. Mas se você já tiver o projeto e poder falar dele, Então, fica à a gente vontade. já pode falar sobre ele, sim. Eu sempre tento buscar um pouco para a minha realidade, né? Então, Uhum, eu tento puxar um pouco para os meus conhecimentos, alguma coisa que eu já fiz ou esteja ligado com a minha realidade. Eu
já trabalho um tempinho com chatbots, né? Então, é um framework que se chama Rasa. Então, eu já estava trabalhando com esse projeto e tentei puxar também para outra realidade minha, que foi o direito, né? Então, tinha um pessoal do juizado especial, estavam tendo muita dificuldade com o balcão virtual, que foi a implementação da ferramenta de WhatsApp para atendimento ao público, mas isso tudo era humanizado, né? Então, os próprios atendentes que fazem o atendimento, e isso acabou gerando uma sobrecarga no atendimento, né? Então, os atendentes estavam sobrecarregados com isso e nem o público nem os atendentes estavam satisfeitos nessa situação. Então, acabou gerando a sobrecarga e isso não foi bacana. E a minha proposta foi de fazer um projeto piloto, né, para uma das unidades do juizado aqui no Ceará. E a ideia seria o quê? Que a gente conseguisse fazer um chatbot para o WhatsApp ou qualquer outro canal que eles queiram disponibilizar, para que a gente possa tentar automatizar esses atendimentos, né? Então, essa é a ideia. Uhum. Então, Mas aí já é tanto da parte da construção do diálogo, quanto da parte de NLP do negócio, implementação, né? sim, é tudo, é o combo. Então, assim, Hum, vai desde assim, a elaboração, né, do fluxo conversacional, né, das intenções, tudo, até a implementação mesmo computacional. Sendo que o meu projeto de doutorado, inicialmente, ele vai ser um projeto piloto, né? Assim, ele vai uhum, ser sim, um projeto pequeno que possivelmente vai ser integrado com outros projetos aqui, para a gente conseguir dar continuidade, né, dentro do TJ. uhum, Então, a gente está negociando isso para que, de fato, a gente consiga implementar e ele consiga dar seguimento, né? Não fique só num viés acadêmico, de fato, ele consiga trazer alguma coisa útil para a sim, população, né? Então, uma pesquisa aplicada. sim, com certeza. Legal. Muito bom ver essas aplicações, né? Ah, e aí nós vamos para a nossa próxima pergunta, que é o seguinte. Atualmente você é estudante de ciência da computação, como se não já bastasse direito, especializações, mestrado e tudo mais, né? E como é que foi essa decisão, então? Você percebeu que o seu trabalho como linguista computacional demandou mais conhecimentos de computação e que você precisaria de uma graduação para isso? O que que acontece, né? Assim, como a nossa formação em linguística computacional aqui, ela é muito mais dentro da linguística ainda, ainda há muito esse estigma de que o pessoal da linguística computacional não sabe programar, de que eles não conhecem a fundo, que não são capazes de aprender, né? Assim, o que o pessoal da computação é capaz de aprender. Então, até que a gente consiga, de fato, provar que nós somos capazes, né, de programar, de usar todas as ferramentas de inteligência artificial da mesma forma, de computação, da mesma forma que o pessoal da computação, é um longo caminho, né? Então, assim, de certo modo, acaba sendo um pouco estigmatizada nessa figura do linguista computacional. Tanto que as formações, assim, quando se fala em linguística computacional, pouco se exige, né, dessa parte mais computacional, mas quando a gente vê, por exemplo, um cargo de NLP, é exatamente o que o linguista computacional deveria fazer. Então, Uhum, né, então, assim, os requisitos deveriam ser os mesmos, né, a formação deveria ser a mesma, mas infelizmente não é. E isso acabou gerando uma série de lacunas e apesar de eu ter um orientador muito exigente, assim, que sempre cobrou muito da gente nessa parte mais computacional, mas existia muito esse estigma e isso acabou atrapalhando um pouco, né, assim, a minha aceitação por parte do pessoal da computação. Então, assim, acabava sendo um pouco disso. E eu ficava o tempo todo tentando contornar esse viés, tentando argumentar, até uhum, que eu disse, poxa, por que que eu não vou pelo caminho mais simples, né? Se ao invés de eu ficar batendo sempre de frente com essas questões, eu vou tentar suprir uma lacuna da minha formação, até porque eu acho que vai ser bom para mim, porque embora eu tenha, né, assim, estudado, aprendido a programar sozinha, né, ter feito todos esses outros caminhos, usado as ferramentas de NLP, mas eu tinha a lacuna da formação básica de exatas, né, que é matemática, física, toda aquela base,
que isso, em algum modo, acabava, de fato, influenciando. Então, eu decidi fazer computação justamente para suprir essa lacuna. Então, foi por isso. Interessante. E como é que tem sido aí essa gestão? Porque você está fazendo um doutorado também, né? Então, a gestão foi por livre e espontânea pressão. Eu tive que trancar momentaneamente o curso de ciência da computação até concluir o doutorado, né? Então, eu cheguei ali perto do sétimo semestre, então eu tive que trancar por conta do trabalho, do doutorado, então isso tudo estava me atrapalhando. Então, eu tive que, de fato, né, assim, priorizar, fazer algumas Uhum. priorizações, e o doutorado hoje é a minha prioridade. E aí eu tenho que concluir. Então, eu penso que logo quando eu concluir, eu vá retomar. Tem sempre aquela ideia de, não, vou tirar umas férias, né? Mas eu me conhecendo do jeito que eu conheço, eu não sei se eu vou conseguir ficar muito tempo distante. Mas, né? Então, vamos tentar pelo menos tirar umas férias assim para garantir um pouquinho de saúde mental, né? Então, Sim, vamos lá. importante, importante. Nem que Acho que é seja isso. algumas semanas, né? Mas é importante tirar uma Exatamente. pausa. É. É, e aí acho que você já conseguiu responder um pouco da próxima pergunta, mas o que que te inspirou a fazer um doutorado em linguística computacional e quais são os seus interesses de pesquisa nessa área? Além dessa do chatbot, né? Será que tem mais alguma? Ou que você está fazendo algum projeto paralelo? Na verdade, sempre tem, né, assim, por mais que eu queira, assim, busque outras coisas dentro da computação, acho que o fato de eu ter começado pelo caminho inverso, né, do doutorado para a graduação, isso me ajudou bastante, porque eu já fui fazer a graduação ciente daquilo que eu queria, então eu não perdi tempo. Então, assim, por mais que a gente quisesse, por mais que eu me esforçasse assim em todas as matérias e quisesse, né, me sair bem em todas as matérias, então é óbvio que eu já sabia exatamente o que priorizar, porque aquela era a minha área de pesquisa, então eu gostava de coisas ligadas processamento de linguagem natural. Óbvio que com a computação a gente tem um horizonte maior, né, de pesquisa, de estudo, então assim eu consigo hoje ter uma visão maior, mas por exemplo, tenho colegas que trabalham com visão computacional, então, a visão computacional, hoje, ela trabalha com NLP também, com dados multidimensionais, né? Então, multianotação. Então, isso tudo é multimodal, que a gente trabalha tanto com texto quanto imagem, né? Então, isso tudo é muito presente dentro da computação, né? Então, de certo modo, eu acredito que o processamento de linguagem natural sempre vai ter um cantinho ali reservado, né, para esses estudos. Uhum. E para mim é um prazer, assim, trabalhar com as duas coisas que eu amo, né? Eu adoro computação e adoro linguística, então acaba. E assim, acaba que de algum modo assim, por mais maluco que possa parecer assim, a minha formação, mas elas acabam tendo uma interação. Então, por exemplo, o direito me ajuda muito hoje em dia com questões relacionadas à LGPD, à compliance Uhum. também, né? Então, tem uma área que hoje é muito explorada também, que são documentos jurídicos, né? Extração de documentos jurídicos, NLP aplicado ao direito. Então, tem muitas possibilidades, né? Então, eu acho que essa minha formação híbrida, de certo modo, ela me ajuda bastante. E eu acho que é isso, assim, chatbot é só uma pontinha do iceberg, né? Aham, Mas aham. existem muitos horizontes, assim. É. Parece que separadamente, né, cada curso que você Isso, fez, eles não fazem muito sentido, mas quando aplica no seu contexto, né, elas conversam exatamente, muito bem uma com a outra. exatamente. Muito legal de verdade. A nossa próxima pergunta é se você poderia compartilhar alguns exemplos de projetos, de trabalhos em que você já trabalhou como líder de equipe de NLP e linguista computacional. Claro, posso compartilhar, sim. Não vou mencionar, claro, o nome de cliente, nem Sim, sim. especificamente, mas Não posso queremos falar, ninguém assim, preso. não, mas eu posso falar, assim, já trabalhei com projetos de chatbots, assim, desde o começo, né, quando a gente estava começando ali com a Siri, em 2012, aproximadamente, então, algo nesse sentido, né,
foi logo no comecinho, né, desses novos chatbots, assistentes virtuais, então já trabalhei com isso, sistemas embarcados também, reconhecimento de voz, né, dispositivos de comando, como a gente tem, por exemplo, OK Google, Cortana, então a gente tem a Alexa hoje que já é bem mais aprimorada nesse sentido. Então, eu já trabalhei também com gramáticas computacionais, isso foi um trabalho que eu gostei bastante, né? Gosto muito de trabalhar e comecei o meu doutorado com a intenção de trabalhar com gramáticas computacionais, mas acabei mudando um pouco mais por conta da minha rotina, então tentei adaptar com a minha realidade. Uhum. Já trabalhei também com sumarização, com web semântica, então, assim, a gente meio que vai adaptando, né? Então, hoje, o queridinho do momento é o ChatGPT, né? Então, Uhum. OpenAI, os LLM Models, né? Então, é tudo isso, assim. Então, todos Certo. esses pontos aí eu já E tenho. você, e você trabalha já, assim, pela quantidade de projetos que você já participou, a maioria deles foi lidando com textos primordialmente escritos ou textos que eram de fala? Olha, a maioria foram textos escritos, mas já trabalhei com alguns textos de fala também, de reconhecimento de fala. Uhum. Poucos, mas sim, né? Poucos casos, mas já trabalhei com alguns exemplos assim um pouco mais pontuais, mas a grande maioria foram textos escritos mesmo. Certo. Até por causa da facilidade, né, de encontrar esse tipo de texto. Sim, isso é bem mais fácil. A gente tem muita dificuldade, por incrível que pareça ainda, né? Assim, a gente não tem tanta tradição, né, de linguística de corpos nesse sentido, né? O linguística de corpos é mais específica, né, assim, computacionalmente falando, né? Não estou falando de Uhum. corpos de pesquisa, estou falando de linguística de corpos mesmo, que a gente tem um corpus que a gente possa utilizar computacionalmente. Então, a gente ainda somos um tanto carente disso, né? Então, infelizmente, a nossa base assim não é tão consistente quanto do inglês, por exemplo, mas hoje já está bem melhor, né, com esses modelos largos de linguagem. Então, a tendência é que a gente consiga ter isso disponível, né, cada vez mais. Certeza. É, e aí a próxima pergunta, vai ser algo que acho que vai ser bem interessante de conversar, até mesmo você como linguista computacional e também como mulher no ambiente de trabalho, né? Quais são alguns dos maiores desafios que você enfrenta em seu trabalho? Eu acredito que essa área computacional, como várias outras áreas, é majoritariamente feita por homens, né? A equipe, a maior parte é feita por homens. Então, acredito que, além do desafio como linguista, tem um desafio como uma linguista. Se você puder falar com a gente sobre Então, isso. posso, assim, particularmente, eu nunca tive muita dificuldade, porque eu fui a filha mais velha, né? Eu tenho mais dois irmãos, então minha mãe sempre, não vou dizer me forçou, mas ela sempre me incentivou, né? Assim, a ser mais autônoma nesse sentido, né? Então, Uhum, assim, acho que a minha formação, a forma como eu fui educada, né, não teve tanto esse viés mais essa coisa mais cultural, né, que geralmente é dado dentro da educação feminina, né, infelizmente, né, uhum, então assim, essa coisa mais de proteção, de ser um pouco mais, eu não estou conseguindo encontrar as palavras agora, mas eu acho que uhum. você está me entendendo, assim, essa Sim. a educação geralmente as mulheres são educadas, né, então eu acredito que eu tive uma educação um pouco diferenciada, felizmente, e eu acho que isso me ajudou bastante, mas eu posso falar um pouco do que eu ouvi, né, assim, das minhas colegas na computação, Uhum, e assim, que eram mais novas e estavam entrando, e elas se sentiam muito desconfortáveis, assim, no ambiente mais masculino, com a maioria masculina. Geralmente elas se sentiam melhores quando tinham mais meninas na sala de aula. Então, elas meio que ficavam um pouco encabuladas de falar, não se sentiam muito confortáveis, se sentiam intimidadas, né, assim, pela maioria masculina. Isso é uma questão cultural
E eu digo que eu fui privilegiada nesse sentido, como eu falei, né, por conta da minha educação. Então, acho que desde cedo eu fui incentivada a não me intimidar diante dessas questões, mas eu tenho a consciência que eu sou exceção e que, de fato, isso ainda é uma realidade que, infelizmente, acontece, né? Então, as meninas se sentem ainda muito intimidadas em ambientes masculinos, onde a maioria masculina e se sentem encabulados, né? Eu, assim, também tive sorte de conviver com pessoas maravilhosas, né? Assim, nos ambientes que eu convivi, Uhum. creio que ambientes muito respeitosos, nunca me senti desrespeitada, assim, pelo fato de ser mulher, mas que, infelizmente, é uma realidade que existe ainda, né? Então, tanto que muitas meninas ainda desistem do curso de computação, dos cursos de exatas como um todo, né? Então, é uma realidade que a gente, de fato, não pode negligenciar. Se eu pudesse, né, dar um conselho, né, por exemplo, hoje a gente teve a partida da nossa querida Rita Lee, né, então, assim, foi uma pessoa também, assim, que fez diferença, né, no, lógico que em um outro contexto, mas foi uma pessoa que, assim, que rompeu barreiras, né, quebrou valores, Uhum. então, se você quiser, de fato, entrar nesse universo, você vai ter que ser essa pessoa. Então, você vai ter que engolir o choro, muitas vezes não dá para não dá para ficar chorando pelos cantos, você vai ter que bater de frente, vai ter que engrossar o couro, como a gente costuma dizer aqui no Ceará, né? Então, assim, a gente vai ter que ser forte e vai ter que ser firme, assim, não vai dar para baixar a cabeça, você vai ter que, muitas das vezes, né, vai ter que peitar, vai ter que bater de frente. Então, não tem muito segredo, né? A história é essa mesmo, você vai ter que ter coragem. É. Vocês vão ter que criar o próprio caminho, mesmo que o caminho seja cheio de espinhos, Exato, né? exato. Infelizmente. E aí, agora falando um pouco como linguista, né? Você até já falou um pouco sobre a aceitação dos computeiros com você, Uhum. né? Mas você poderia elaborar um pouco mais nessa relação? De linguística com computação, como é que seria? Isso. Como que você percebe que a visão das outras áreas, que são mais computacionais, como sistema de informação, ciência da computação, etc., ao receber, por exemplo, um linguista dentro da equipe, como que eles veem a Ah, relevância do trabalho do linguista nas outras atividades que eles fazem? ainda tem um certo preconceito, porque o pessoal acha que linguística é ser professor de português, né? Então, o pessoal acha que tem aquela verdade, tem aquela ideia de que linguística se resume à gramática normativa. Então, no começo o pessoal vivia me mandando assim texto para corrigir. Será que eu escrevi errado? Será que está certo e tal? Eu disse, gente, linguista é outra coisa, sabe? Então, Uhum. é outra história. E acontece assim, muita, muita surpresa você dizer que, poxa, mas linguística é matemática também, a gente lida com formalismos, né? Então, meu professor, meu orientador, né, ele tem um grupo de pesquisa que é justamente isso, linguística matemática. Então, a gente trabalha com matemática aplicada, a gente tem um viés muito forte de matemática aplicada também. Legal. E muita gente não sabe disso, né? Então, é muito engraçado, porque é a ignorância do que é a linguística, do que é a abrangência da linguística, né? Então, acredito que por conta da formação, né? Então, as Uhum. pessoas ainda têm muito essa surpresa, né? Mas aí quando eu começo a falar de lógica de programação, de linguagem de programação, né? De todos aqueles pontos ali, aí, poxa, mas de fato faz sentido. Então, aí começa a Uhum. cair de fato a ficha, né, do que Sim, qual é o papel da linguística. Mas inicialmente é meio estranho, né, causa um estranhamento, assim. Eles acham que você não é capaz de lidar com assuntos complexos como a computação, né? Então, apesar de que a linguística é a base, né, de tudo. Então, exatamente. é isso. Mostrar para eles umas árvores sintáticas, umas teorias da Exatamente. semântica, que aí eles vão ver o que que é matemática. Exatamente, é por aí, Pois é. A gente tem muito o que oferecer, galera. com Não, 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 certeza. não deitem para computeiros. Exatamente. A próxima pergunta, ela tem a ver justamente com a parte computacional do seu trabalho, dos trabalhos que você já fez. É que para fazer um trabalho similar ao que você faz,
ou de alguns projetos mais antigos que você já fez, o quanto de programação e conhecimentos gerais de computação você diria que é necessário? Olha, eu, partindo de mim, eu diria que eu comecei do zero, né? Então, assim, eu não Uhum, sabia nada de programação. Comecei a estudar Python, então, assim, sozinha, na época não tinha. Isso eu estou falando de 2011, tá? Então, assim, eu não tinha essa quantidade de YouTubers hoje maravilhosos que a gente tem para ensinar computação. Então, isso não existia. Foi assim, no sofrimento mesmo, pegando alguns livros impressos também para começar a fazer, e não vejo outro segredo assim para você realmente fazer. Você pode partir do zero, como eu parti, e realmente se sair muito bem, porque você pode fazer tarefas, você vai estudando as bibliotecas, hoje a gente consegue, tem vários fóruns, né, que você consegue tirar suas dúvidas e você vai se desenvolvendo. Eu não diria que você precisaria ser um exímio programador para que você consiga resolver problemas de linguística computacional. Eu acho desnecessário, até porque hoje, por exemplo, no meu dia a dia, eu pouco desenvolvo, né? Então, assim, meu trabalho é mais de coordenação, então, muito poucas vezes, assim, eu preciso de fato desenvolver alguma coisa, colocar a mão na massa, né? Então, mas o conhecimento, né, é necessário para que você entenda a complexidade, né? Então, você não vai chegar nesse nível de abstração se você não tiver sofrido ali no dia a dia, entendido os problemas, né? Se você não tiver sim. quebrado a cabeça, então você vai ter que Uhum, entender tudo isso, né? Então, não vai ter outro sim. segredo. Mas eu não acredito que você também precise, a não ser, óbvio, né, que você vá trabalhar em empresas, assim, você queira cargo de sênior e tal, alguma coisa nesse sentido, aí de fato você vai ter que dominar uma linguagem e tudo, bibliotecas, você vai ter que chegar no nível muito bom, óbvio, né, à medida que você vai subindo de posto. Mas eu diria que para começar, se você tiver muito boa vontade, assim, de aprender, programação, hoje você consegue aprender de forma muito fácil se você tiver perseverança. Eu diria que é que nem você trocar um instrumento, né? Então, é lógico que tem pessoas que têm aquela habilidade natural, óbvio, né? Vamos combinar, mas também tem muito Tem da muito do parte esforço, chata. né? Exatamente, a parte chata de você ficar fazendo ali aqueles exercícios diariamente, e eu quero saber se depois de um tempo Sim. você não vai saber, você vai fazer alguma coisa, né? Você pode até não Uhum, ser um grande mestre da música, mas você vai fazer, você vai dominar, você vai conseguir fazer o óbvio, você vai conseguir fazer. sim. Então, E não o tem segredo. processo é até meio parecido com o processo de linguagem natural, né? Você tem que Exatamente, constância, disciplina, exato, fazer imersão. Então, exato. E eu, assim, eu tenho um amigo que ele me deu uma dica que eu nunca esqueci, né? A gente perguntou assim, qual é o segredo para se tornar um bom desenvolvedor em Python? E ele disse, olha, cara, saiba o mínimo da linguagem que você está trabalhando e entre num projeto e comece a resolver problema, porque quando você estiver diante dos problemas, é que você vai conseguir, de fato, ser um bom programador. Porque se você ficar ali só naqueles exercícios que já foram feitos e tudo, você não vai, né, se desenvolver. Você tem que imaginar, assim, problemas reais. Então, um linguista, com certeza, ele vai estar diante de problemas reais, assim, de como tratar, né, de como tratar um texto, de o que é que ele vai precisar fazer. Então, se ele conseguir trazer aquilo para a realidade dele, nossa, vai ser um grande avanço. Então, o segredo é esse. Você ir de sim. passinho por passinho, não tem milagre, não tem segredo, a partir do zero. Então, perseverança e força de vontade, Isso. né? Ela é o Agora tem exemplo que do ter, dá para fazer, gente. Ela é o com exemplo do dá certeza, para conseguir, dá para fazer. com certeza dá. É, eu até tenho um colega que ele me falou essa frase, já até falei em outra entrevista também, outra conversa, que ele me disse o seguinte: você não precisa ser o melhor programador, mas você precisa ser o melhor linguista que programa. Aí eu Uhum, falei assim, faz muito sentido, com certeza. porque até mesmo o que nos deixa diferente do resto, né, é justamente a parte linguística, o nosso conhecimento técnico de Exato, linguística. Então, exatamente. a programação, obviamente, é uma habilidade que é muito necessária e que nos ajuda bastante,
Mas o nosso diferencial entre uma pessoa da ciência da computação e um linguista computacional é o conhecimento técnico de linguística. Exatamente. Concordo plenamente, assim, você tem uma boa base de linguística e principalmente algo que muita gente negligencia hoje, né, o conhecimento de sintaxe, assim, eu diria que é algo Uhum. que as pessoas hoje estão meio que jogando de Hum. escanteio, mas esse é uma base muito importante, sabe, que me ajudou muito em todos os sentidos, Se a gente for pensar na pragmática, então, com certeza. é, e aí agora a gente já está indo para as nossas últimas perguntas. Aí eu queria te perguntar o seguinte: quais conselhos você daria para alguém que está interessado em seguir carreira em linguística computacional? E aqui em carreira, você pode, e se for possível, eu gostaria também que você focasse tanto na carreira acadêmica em linguística computacional quanto na indústria. Tá, eu vou te dar um exemplo, né? Eu tenho uma amiga que está na fase final do mestrado também, Uhum. e a gente já combinou de passar o final de semana, fazer assim, uma virada aqui em casa, então assim, de sexta até domingo, né? Então assim, eu já digo antecipadamente, fazer ciência é isso aqui, certo? Então, é virar à noite, é comer livro, é estudar bastante, não tem segredo. Então, quando as pessoas olham assim e veem aonde você chegou, as pessoas acham que aquilo é mágica. Eu digo, não é. É a mesma coisa que, por exemplo, você vê alguém na academia e tal, fica fantástico. É a mesma coisa você querer dizer que você vai emagrecer simplesmente porque de um dia para o outro você vai deixar de comer alguma coisa e no dia seguinte você vai estar magérrimo, vai estar lindérrimo do jeito que a gente vê esse pessoal no, essas YouTubers, sei lá. Mas isso não tem segredo, né? Uhum. Realmente é muito esforço, dedicação. Você vai ter que, de fato, se dedicar, vai saber, vai ter que entender que vai abrir mão de muita coisa, vai ter que ser curioso, vai ter que. É um universo híbrido, então você vai ter que gostar de computação e matemática. Não tem como, você vai ter que comer os legumes do prato de todo jeito, não vai ter que catar, vai ter que comer, não tem jeito. Então, eu acho que o segredo é esse, assim, e eu diria que, acima de tudo, gostar, porque muita gente acha que, eu vou entrar na... Eu digo isso dentro da própria ciência da computação, tá? Assim, no meu curso de ciência da computação, quando eu entrei, o pessoal chegava no primeiro dia de aula, todo mundo empolgadíssimo. Eu gosto de games, eu gosto de tecnologia, eu gosto de internet. Então, as pessoas têm muita essa ideia de que computação é isso, né? Então, assim, é coisas legais, né? Ficar em redes sociais e tudo. Não, gente, esquece isso. É outra coisa, sabe? É a parte dura, é a parte chata, é o que você não está Uhum. vendo ali, né? Então, não tem esse negócio de ficar de bate-papo, né, em rede social, ganhando like, não, nada disso. É a parte chata mesmo que você vai ter que estudar, vai ter que, Sim. vai saber que vai abdicar de muita coisa, vai ter que se dedicar, mas que é como eu digo, nada é impossível, né? Eu sou a maior incentivadora de que quem quer começar a trabalhar com linguística computacional, mas eu também não douro a pílula, né? É isso que você vai ver, você vai ter que trilhar muita coisa, vai ter que estudar as bibliotecas de NLP, vai ter que conhecer um pouco disso, pegar aqueles livros base. Até lá Uhum. no meu Instagram eu criei uma área de destaque que muitas pessoas me pediam, né? Tem alguns livros base que eu coloco lá. Legal. Então, é isso. Uhum. Basicamente, E acho que, basicamente muita força de vontade. sim, eu acho que até mesmo na parte acadêmica, né, também tem a possibilidade da gente adicionar algo novo, né, na área do conhecimento. Porque com a linguística computacional a gente pode lidar com grande quantidade de dados. Aí você pode Exato. comprovar ou refutar uma teoria, você pode analisar uma nova coisa, ou uma coisa já muito discutida, mas por uma perspectiva diferente. Exato. Então, e talvez pegar uma teoria que não é computacional ou de corpos por natureza, mas fazer com que ela seja na sua pesquisa, né? Então, acho que dá para misturar um monte de coisa. Exato. E, e para o lado mais industrial, e aí você
pode dar suas considerações, é uma coisa que você já falou, né? Tente buscar projetos, né? Exato, Tem muito curso tipo da Udemy, da Alura, que são justamente para te ensinar como resolver um problema, ou tem algumas empresas que soltam datasets por aí, e você pode usar do jeito que você quiser, você pode aplicar em alguma coisa. Então, exato. é o que a Catiuxa disse, tem que sentar a bunda na cadeira e fazer. Não tem segredo, gente. É isso mesmo. Eu, assim, eu vou te incentivar sempre. Quem quiser, assim, pode me procurar, se vai disponibilizar, né, os contatos. E eu estou super aberta. Agora, eu também não engano ninguém. É isso aqui, fazer ciência não é algo simples, né? Você vai ter que realmente se esforçar, procurar muita coisa, né? Uhum, Então, é isso. Não isso, tem, não tem segredo. Realmente exatamente. vai ter que correr um bocado. E tem que ter ciência também que vai ter dias que você vai ficar 5 horas tentando resolver um bug para você ver que era uma vírgula. Estava errado. Exatamente. No final das tem Então, coisas, então tem dias desses que dias. é por aí mesmo. Então, é isso. Ah, e aí, Catiuxa, a gente pode finalizar por aqui. Aí você tem alguma palavra final para dar para os espectadores, tipo assim, umas palavras de motivação, ou então para quem está lá no início do curso de letras, fala assim, gente, vem para a linguística computacional. Tá. Eu posso falar o seguinte, né? Que eu diria que a linguística computacional ela é visionária, né? Tanto Hum, que ela está ali na base da IA, né? O Chomsky está ali na base dos primeiros estudos, né, de inteligência artificial. Se a gente for perceber realmente a história da inteligência artificial, ela está diretamente ligada à linguística. Tanto que hoje, né, o grande boom do que a gente tem de inteligência artificial é a partir da linguística computacional, né? Então, assim, o auge, o top sempre foi a comunicação, tanto que os períodos da inteligência artificial, né, ali no inverno da IA foram justamente porque as pesquisas de linguística computacional acabaram ficando um pouco mais de escanteio, então nós estamos diretamente ligados ali com a inteligência artificial, nós somos, eu diria que a linha de frente, né, da linguística computacional, o ponto forte, então é, eu só tenho coisas boas para falar, né? Então, assim, eu amo demais, eu sou suspeita para falar, eu amo linguística computacional, eu amo estar onde eu estou, e eu acho que é um caminho maravilhoso, e é um dos poucos locais, assim, onde o pessoal se forma em letras linguísticas, né, hoje, e tem grandes oportunidades no mercado, assim, tem muitas oportunidades no mercado, às vezes nem tanto diretamente como linguista, mas, por exemplo, como UX Writer, né, que também está muito uhum, ligado como linguista, né, então, existem muitas oportunidades, né, então, assim, é uma oportunidade que te dá de atuar além de ser professor de escola, né, da aula. Então, assim, é um novo viés, e que tem muito prestígio hoje em dia, né? Então, sim, eu acho que é um caminho maravilhoso. Eu acho sim. que se você está entrando, eu te diria, né, pelo menos dê uma chance, né, de conhecer. Se dê uma Pelo menos chance de tente, né? conhecer, tente, né? Pode ser que você não goste, mas pelo menos conheça, né? Sim. E é importante falar também que, ah, mesmo dentro da linguística computacional, vão ter cargos, né, que você não precisa fazer tanto código, tem os que são Isso. medianos, e tem alguns que você vai ter que fazer, o seu dia todo vai ser fazendo código, né? Isso, E claro que exatamente. vão ter flutuações de compensação, de salário, enfim, dos tipos de empresas que você vai poder participar, Uhum. mas mesmo assim você consegue ter essa diversidade, e se você não tiver muito a fim de aprender código, mas aconselho aprender mesmo assim, ainda vão ter algumas oportunidades que É, você pode é, tentar. infelizmente, assim, se você for para a linguística computacional, você não vai ter como fugir de código, né? Embora
você pode até não ser um excelente programador, como eu falei, você não precisa ser. Eu diria que você pode usar uma linguagem de programação como algo instrumental. Você vai ter que Uhum, fazer alguma coisa você vai ter que fazer. Pelo menos sim, saber onde é que estão as coisas, você vai ter que saber. Então, não tem muito por onde exatamente. fugir, né? Nem que seja Você uma vai ter que automação de fazer. tarefas, né? Não algo que realmente vá Isso. para a produção. Você vai ter que fazer alguma coisa. Sim, com certeza. Então, assim, pessoal, a gente chegou ao fim da nossa conversa. Muito, 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 muito obrigado, Catiuxa. Foi uma ótima conversa. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que as pessoas também aprenderam bastante. Ah, Que bom. pessoal, eu vou deixar o link do LinkedIn da Catiuxa na descrição do vídeo. Então, aí vocês podem ir lá criar networking. Ela é super simpática, ela responde todo Ah, mundo. que ótimo. Então, vocês podem ir lá trocar ideia com ela e perguntar sobre linguística computacional, esse tanto de coisa que ela fez, como que ela está fazendo, enfim. Então, de novo, Catiuxa, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu Obrigado que por ter agradeço. partilhado suas experiências aqui com a gente. E se precisar, estamos aí. Tá joia, estou à disposição também. Um prazer falar contigo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.